Bom dia a todos, aqui é o professor Maicon Guedes, professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Neste momento, gravando a resolução da avaliação da aprendizagem 2 para os alunos do curso técnico em agropecuária, primeiro ano A, agro. Tá bom? Vamos lá, pessoal, vou fazer a correção da avaliação. Então tá aqui, física, primeiro ano A, técnico em agropecuária, a avaliação foi aplicada no dia 24, o valor 10 pontos. Então vamos lá. Observação, né? Cada questão vale 1 ponto. Então a questão 1, ela diz o seguinte: um corpo descreve um movimento retilíneo uniformemente variado. Se o movimento é retilíneo e uniformemente variado, nós devemos lembrar que a velocidade é variável e a aceleração ela é constante. Quem causa a variação na velocidade é a aceleração. E ele diz que este corpo ele obedece a uma função horária dos espaços do MRUV, que a gente costuma chamar de sorvetão, tá? S é igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. E nesta função, ele pede com unidades do Sistema Internacional de Unidades, né? Ele pede para a gente calcular, então, aqui na realidade não é calcular, ele pede, neste caso, podemos afirmar que a aceleração e o movimento da partícula são respectivamente o quê? Então, o que a gente vai observar? Ó, se a gente olhar aqui, ó, o primeiro S0, o que ele vai ser? O 4 aqui, este 4 vai ser o espaço inicial, o 2 vai ser a velocidade e o 5 vai ser a aceleração. Mas o pessoal falou assim, professor, mas não seria, faltou o dividido por 2. Então, certo seria que a aceleração fosse 10. Gente, seria muito mais complicado, não é? Pensa na confusão que seria se eu colocasse aí 10 dividido por 2. Então, eu já coloquei logo 5, tá bom? Para colocar um resultado já final. Então, nós já temos aqui que este primeiro valor, nós sabemos que ele refere-se ao espaço inicial de onde este móvel, de onde este corpo partiu. 2 é a sua velocidade no instante inicial. 5 é a aceleração dele. Portanto, a única resposta possível que nós temos estaria ou na letra C ou na letra D. Aí agora, o que eu vou observar? Se ele pediu aceleração e eu sei que a aceleração ela está aqui, que ela vale 5, aí agora ele pede, primeiro, a aceleração eu sei que é 5, ela está na letra C ou D. Aí ele pede também o movimento da partícula. Aonde que eu observo o movimento da partícula? Nós sabemos que o movimento ele pode ser progressivo ou retrógrado. Tá? Nós não estamos querendo saber que neste momento se ele é progressivo acelerado ou se é progressivo retardado. Por quê? Porque não nos foi dado esta opção aqui. A única opção que foi dada foi retrógrado ou progressivo. Aonde que eu observo isso? É na velocidade. Porque se o corpo está indo de acordo à orientação da trajetória, o movimento é progressivo. Se ele está indo no sentido contrário, o movimento é retrógrado. Mas não tem isso aqui. Tem sim, basta você observar isso aqui, ó, o valor, né? O sinal que está na função. Como o sinal aqui é positivo, então há de se convir que a aceleração vale 5. Positivo significa que o corpo está indo de acordo com a orientação da trajetória. Portanto, a aceleração vale 5 metros por segundo e o movimento, portanto, ele vai ser progressivo. Então, a resposta correta para a letra A vai ser, portanto, que o nosso movimento, deixa eu tentar desmarcar isso aqui, o nosso movimento, a resposta correta está na letra C. Portanto, 5 metros por segundo ao quadrado é o valor da aceleração e o movimento ele é progressivo, tá bom? A questão número 2, ela diz o seguinte: observe o gráfico da velocidade em função do tempo mostrado a seguir. Então, como eu disse para vocês, primeira coisa que a gente deve observar na análise de gráfico é o eixo da vertical, aqui está a velocidade, e da horizontal, do tempo. Aí, o que o pessoal confundiu? Nós temos dois gráficos semelhantes, tá? Na parte de cima, nós temos o eixo positivo, na parte de baixo, a parte negativa. A parte de cima, pessoal, vai nos dizer que o movimento, ele é o quê? Progressivo, desculpa, tá? Minha canetinha quebrou, eu estou escrevendo com o mouse. Então, ele é progressivo. Tudo que está na parte de baixo
vai ser retrógrado. E por que não acelerado e retardado? Porque nós não estamos lidando com aceleração, nós estamos lidando com velocidade. Diante disto, todo movimento que estiver ocorrendo na parte superior, ele vai ser, portanto, progressivo. Então, se eu estou vendo aqui que há uma reta crescente, então nós vamos ter um movimento progressivo, porque está na parte de cima, e ele vai ser, então, nós vamos olhar as opções. A primeira diz o seguinte, que trata-se de um movimento regressivo. Esta já vai estar incorreta. Por que ela vai estar incorreta? Porque o movimento não é regressivo, e no dia da aula eu falei para vocês que pode ser utilizado essas duas palavras, retrógrado ou regressivo. Então, o movimento ele não é regressivo, tá bom? Então, nós vamos marcar de rosa aqui o que não é correto, tá bom? A letra B diz, trata-se de um movimento progressivo com aceleração constante. Esta é a alternativa correta. E por que esta é a alternativa correta? Porque o que faz variar a velocidade? É a aceleração. Como eu falei na questão número 1, a variação da velocidade ela é causada pela aceleração. A velocidade varia, mas a aceleração é constante. Então, aqui nós temos um movimento progressivo com aceleração constante. Então, a resposta correta está na letra A. B. Trata-se de um movimento progressivo, porque está na parte superior, na parte positiva, movimento progressivo, tá? Com aceleração constante. Por que a letra C está incorreta? Ela diz o seguinte, trata-se de um movimento uniforme e progressivo. O movimento não é uniforme porque, olha, a reta é ascendente, para quem perguntou na aula. Olha aqui, ó, reta ela é ascendente. Há um aumento da velocidade, tá? E a letra D diz que trata-se de um movimento retilíneo uniformemente retardado. Ele não é retardado, tá? Ele está acelerando, ele está aumentando o valor da sua velocidade. Portanto, a resposta correta está na letra B. Passou aqui para o outro lado, a letra E, que diz que trata-se de um movimento retilíneo de aceleração variável. Não pode ser de aceleração variável, porque se é um movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração ela é constante. Portanto, a alternativa correta ela está na letra B, tá bom? Deixa eu apagar isso aqui para a gente ficar só com o que nos interessa, que é a resposta correta, tá bom, pessoal? Isso aqui dá um pouquinho de trabalho que eu quase não utilizo isso. Então, a resposta correta está na letra B. Portanto, resposta correta da questão número 2, letra B. Na questão 3, ele diz o seguinte, um veículo de passeio consegue acelerar de 0 a 72 km por hora em cerca de 10 segundos. Determine a sua aceleração média em metros por segundo e assinale a alternativa correspondente. A resposta deverá conter demonstração matemática. Lá na avaliação, no final, foi dada a equação para vocês, ó. A aceleração média é a variação da velocidade em função da variação do tempo. Já foi dado que a velocidade final menos a velocidade inicial é o nosso ΔV, o tempo final menos o tempo inicial é o nosso ΔT. Então, bastava você vir aqui e fazer assim, ó. Desculpa aí, tá? Vai ficar meio bagunçado aqui, porque com o mouse é complicado. É igual a variação da velocidade, que é a velocidade final. Nesse daqui não é no de cima, né? Aqui, ó. Então, a aceleração é igual a aceleração média é igual a velocidade final, ou com a canetinha era muito mais fácil, menos a velocidade inicial sobre o tempo final, menos o tempo inicial. Agora basta substituir, só que tem um pequeno porém aqui, pessoal. Observe que a velocidade ela está em quilômetros por hora e o nosso tempo está em segundo. E aí, como que transforma de quilômetros por hora para metros por segundo? Basta nós dividirmos, né? Dividirmos por 3,6. 72 dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo. Portanto, a velocidade inicial, né? Ela vai ser 0
e a velocidade final vai ser 20. Portanto, como que eu coloco aqui? Velocidade final é o valor final dele, vai ser 20, menos a velocidade inicial, que é 0, dividido pelo tempo final, que é 10, menos o inicial, que é 0. 20 menos 10, vou passar para cá, tá bom? Ó, 20, aceleração média, eita, difícil fazer isso aqui com o mouse, viu? A aceleração média é igual 20 menos 10 dá 20, dificuldade, ó. 20 menos 10 dá 20, 10 menos 0 dá 10. Basta agora então cancelar esse 0 com esse 0 para ficar mais fácil ainda. Portanto, olha aqui, bonito. 2 dividido por 1 dá 2. Unidade medida, metro por segundo ao quadrado. A resposta correta, portanto, está aqui na letra B. Portanto, questão 3, letra B, 2 metros por segundo ao quadrado. Essa eu não vou apagar, vou deixar aqui para vocês, qualquer coisa dá um print, tá? A letra não está bonita, mas já não é, isso já é normal, né? Não é nenhuma novidade. Questão 4 diz o seguinte: o gráfico a seguir descreve a velocidade de um carro durante um trajeto retilíneo. Mas como assim? Está crescendo, depois permanece constante, depois desce. Gente, isso é uma análise de gráfico. Isso aqui não é a trajetória, é a análise do movimento que ocorreu em uma determinada trajetória. Conforme foi dito em sala de aula, a primeira coisa que você tem que observar é o eixo. No eixo da vertical, eu tenho a velocidade em metros por segundo. No eixo da horizontal, eu tenho o tempo em segundo. Se eu tenho velocidade em função do tempo, obviamente esse é um gráfico que vai nos dar uma aceleração. Então eu vou observar que de 0 a 20, a aceleração ela está crescendo. Aqui eu tenho uma reta ascendente. De 20 a 40, eu tenho uma aceleração constante. De 40 a 50, eu tenho uma reta descendente. Então, aqui ele está acelerando, aqui ele está com aceleração constante e aqui ele está desacelerando. Basta eu compreender isso que eu vou encontrar a resposta correta. Ele diz, letra A, ele acelera no intervalo entre de 50? Não, só aqui já está incorreto, né? Porque está faltando alguma coisa, mas não é esta a resposta. Letra B, está parado no intervalo entre 20 e 40 centímetros? Não, ele não está parado. Aqui só diz que a aceleração, a velocidade é constante em 30 metros por segundo. Ele não está parado, tá? Ele não está parado, ele só não está, então, acelerando nesse ponto aqui, tá bom? Não tem aceleração, porque se a velocidade é constante, não tem aceleração. E aí na letra C diz que ele inverte o movimento no intervalo entre 40 e 50. Ele não inverte o movimento, senão ele deveria ter passado aqui o eixo T. Falei sobre isso na aula. Letra D, move-se com velocidade constante entre 20 e 40. Move-se com velocidade constante? Parece que sim, né, gente? Porque se você observar entre 20 e 40, o gráfico é uma reta paralela ao eixo do tempo. Então a resposta correta, obviamente, está na letra D. Este corpo, de acordo com a análise do gráfico, move-se com velocidade constante entre 20 e 40 segundos. E a letra E diz que ele acelera no intervalo de 20 a 40. É o oposto do que foi dito anteriormente. Então, a questão 4, a resposta correta está na letra D. Beleza? Questão 5. Quem quiser dar uma olhadinha aí. Questão 5 diz o seguinte: um ponto material executa um movimento acelerado de modo que a sua velocidade passa a ser 30 metros por segundo após partir do repouso. Se ele partir do repouso, a sua velocidade inicial V0, nós sabemos que é igual a 0 metros por segundo. Tá? Não vou colocar unidade de medida que está difícil para escrever. 0 metros por segundo. A velocidade final, nós já observamos ali, que ela é igual a 30 metros por segundo. Basta ir pegando os dados que você tem. E ele diz que tudo isso ocorreu num intervalo de tempo igual a 5 segundos, tá, gente? Não estou colocando unidade de medida que dá trabalho. E aí ele diz o seguinte: determine a aceleração média. Gente, ele mesmo está falando para você determinar quem? A aceleração média. Então, a aceleração média está lá, a equaçãozinha é a variação da velocidade em função da variação do tempo. Para quem não viu isso, vou mostrar novamente. Está aqui, ó, foi dado a equação.
Então, a variação da velocidade é a velocidade final menos a inicial. Aqui está a final e a inicial, como ele partiu do repouso, é 0. Então, vai ficar 30 menos 0, que dá 30. A variação do tempo já foi dada aqui, ó, que é 5 segundos. Você vai lá e coloca 5. Portanto, a aceleração vai ser igual a 30 dividido por 5, tabuada, né? Vai dar 6 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a alternativa correta está na letra E. Lembrando que a questão pede, a resposta deverá conter demonstração matemática. Observe a observação aqui, ó. As questões que necessitam de cálculo deverão conter obrigatoriamente os mesmos, tá bom? Isso foi expresso e bem dito no começo, tá? Então a resposta correta é a letra E, 6 metros por segundo ao quadrado. A questão 6 diz o seguinte, e essa daqui gerou algumas, não celeumas, né? Não tiveram contendas, mas algum questionamento com relação a essa questão. E eu falei que o referencial é a prova, tá? A prova ela é autoexplicativa. Questão 6 diz o seguinte, um móvel que se afasta de um referencial, mas tem a sua velocidade reduzida a cada segundo de maneira constante, executa um movimento do tipo. Aí o pessoal falou, professor, mas de acordo com a resposta que o senhor disse que é a correta, depois, né, lá na última turma, na sexta-feira, depois de todas as turmas já terem feito, o móvel pode estar vindo da parte negativa até a origem. Mas, queridos, isso é uma inferência. Isso é colocar no texto o que não está no texto. Você está extraindo do texto o que não está escrito nele. Você está colocando algo que não está escrito. Ele não está dizendo isso. Ele diz que um móvel que se afasta de um referencial. Na aula foi dito que se não é dado o referencial, você toma como referencial que aquele referencial que é dado sempre como sendo da origem para o sentido positivo. Aonde que é a origem do movimento? A origem da trajetória, na verdade, perdão, a origem da trajetória é no ponto zero. E qual é o sentido deste movimento quando não lhe é dado o referencial? É da origem da trajetória no sentido positivo. Mas, para ficar mais bem claro, nós temos aqui um referencial na própria avaliação. Aqui está o nosso referencial. E nós podemos muito bem observar que na prova tem um referencial sim. E ele está aqui, ó, o nosso referencial, ele é do ponto zero, né, origem da trajetória, seguindo para a direita. Então, se o exercício diz que um móvel se afasta de um referencial, mas tem sua velocidade reduzida, então se ele está se afastando, ele está indo no sentido positivo. Então, nós já sabemos que o movimento é progressivo. E se a sua velocidade é reduzida, então ele é progressivo e desacelerado. Ele é progressivo e retardado, tá bom? Então, vamos lá procurar a resposta. Então, ele vai ser progressivo e retardado. Resposta correta está na letra A. Progressivo e retardado. Progressivo e retardado. Por quê? Porque ele se afasta da origem, se afasta do referencial, porém tem a sua velocidade reduzida. Ele está indo no sentido da orientação da trajetória e pisando no freio. A sua velocidade está diminuindo. Tá bom? Questão de interpretação, né, gente? Já foi comentado muito sobre isso na sala de aula. Questão 8. Vamos lá para a questão 8. Né, que deu um pouquinho de trabalho para alguns, mas não é uma questão que tem muita dificuldade não, é só matemática mesmo. A questão diz o seguinte, uma partícula inicialmente a 2 metros por segundo é acelerada uniformemente. Se ela é acelerada uniformemente, movimento retilíneo uniformemente variado. Ponto. E após percorrer 8 metros, ΔS, variação do espaço, ele percorreu um espaço, 8 metros, né? Falou que aqui é a velocidade inicial, falou que isso aqui é o espaço percorrido, diz o seguinte, ele alcança uma velocidade de 6 metros. Então, se 2 é a velocidade inicial, obviamente 6 só pode ser a velocidade final. E aqui tem uma variação de espaço. Ele diz, nessas condições, a sua aceleração em metros por segundo ao quadrado, ou seja, no Sistema Internacional de Unidades, vai ser quanto? Espera aí, mas cadê o tempo? Então, foi dito na aula, gente, se você não tem tempo, não perca tempo, utilize a equação de Torricelli, e eu ainda falei isso, né? Mas está bem aqui, bem claro aqui na avaliação. Portanto, basta utilizar V final
né, ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes o valor da aceleração, perdão, viu gente, aqui com o mouse é difícil, vezes a variação do espaço. Que é a velocidade inicial? Uma partícula inicialmente, olha, a 2 metros por segundo é acelerada uniformemente e alcança, na verdade, aqui a velocidade final, viu gente? Vezes V final, tá? Então aqui vai ser 6 elevado ao quadrado, que é igual a velocidade inicial a V0, velocidade inicial elevada ao quadrado, é 2 elevado ao quadrado, mais 2 vezes, aqui é 1 vezes, tá? A aceleração, que é o que nós estamos procurando, você reescreve, vezes a variação do espaço, que é o ΔS, vezes 8, tá? Aí muita gente errou, porque o 6 ao quadrado, pensaram que era 18, né? 6 ao quadrado não é 6 vezes 2, é 6 vezes 6, tá bom? 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. Mas aí na hora de fazer 2 ao quadrado acertou, porque 2 ao quadrado é 2 vezes 2, dá 4, né? Aí esqueceu de fazer o cálculo direitinho. E 2 vezes A dá 2A, 2A vezes 8, você faz assim, ó, para ficar fácil, ó, multiplica o 2 vezes 8 dá 16, 16 vezes A vai dar, portanto, 16A. Pronto, agora eu vou usar esse espaço aqui de baixo para fazer. Na hora da prova é espaço suficiente, né? Mas aqui com o mouse fica difícil. Então eu vou pegar todo esse segundo membro, passar para o primeiro, ó, 4 mais 16, difícil, tem que estar, ó, 16A é igual a 36, é igual a 36, ponto. Agora o que você faz? Você reescreve o 16A, reescreve o 36, o 4 que está no primeiro membro somando, passa para o segundo que? Subtraindo, né? Isso aqui é ensino fundamental, só que aqui é 4, não é 3. Então pronto. Agora você vai colocar A é igual 36 menos 4 dá 32, positivo. 32, olha o 16, ele estava multiplicando, ele vai passar para cá, dividindo. Olha aqui o que eu fiz, olha, eu só reescrevi o A aqui, 36 menos 4 dá 32, esse 16 que estava multiplicando o A, aqui embaixo ele sumiu daqui e veio para cá, ó. 32 dividido por 16 vai dar quanto? Vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a alternativa correta é 2 metros por segundo. Eu vou mostrar lá de novo, tá? Tem que ter a demonstração matemática. Não estamos tratando de concurso público, tá, gente? Tem que demonstrar que tem conhecimento. Não é só marcar alternativa sem fazer o cálculo, não, tá? Então, a resposta correta para a questão de número 8, 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Vou deixar aqui para que vocês possam compreender a questão. Como a gente não vai utilizar esse espaço aqui de baixo para resolução, eu vou deixar ele aqui. A outra questão diz o seguinte, ela é semelhante à questão de número... Deixa eu ver, semelhante à questão 1, só que na questão 1 estava pedindo a aceleração. Agora, o que essa questão aqui, a questão 9, está pedindo é para determinar a posição inicial, a coisa mais fácil do mundo. De acordo com a função horária da posição MRUV, pede-se S, aqui é a função, ó a função qual é? S igual a 1 mais 2 mais 4t ao quadrado. Determine a posição aqui, ó, inicial deste corpo. Qual é a posição inicial? É o primeiro valor que nós temos aqui, ó, S igual a S0, professor, mas eu não sabia disso, sabe? Está aqui embaixo, ó. A função está aqui, o sorvetão aqui, ó, bem grande aqui embaixo. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Então, isso aqui, este S0 aqui, é o nosso espaço inicial. A primeira informação que você tem é o espaço inicial. Portanto, a resposta correta está na letra A, 1 metro. Tá bom? E agora vamos aqui para a questão 10. Ela diz o seguinte... Questão 10. Uma partícula que se move em linha reta, é a partícula que está se movendo em linha reta.
Com aceleração positiva e constante, movimento retilíneo uniformemente variado, afastando-se de um referencial com relação ao referencial citado, o gráfico da posição em função do tempo aqui, aceleração positiva e constante. É só assistir lá a última aula, tá? Quando eu fiz o gráficozinho lá, é um gráfico de concavidade voltado para cima. Na aula, inclusive, eu ainda fiz um gráfico passando assim, pela parte de baixo. Ainda expliquei para vocês como era cada ponto, um ponto aqui, outro aqui, um aqui embaixo, outro aqui e outro aqui. Depois de explicar isso, eu fiz um gráficozinho, um de amarelo caindo assim, só na parte de cima. Falei, gente, quando tiver somente assim na parte de cima, significa positivo, aceleração positiva, concavidade voltada para cima. Aí no outro lado eu fiz com concavidade voltada para baixo, significa, portanto, negativo. Então, a aceleração positiva é um gráfico com concavidade voltada para cima. A aceleração negativa, ou seja, desaceleração, é um gráfico com concavidade voltada para baixo. Ainda falei, pelo fato de ser uma função do segundo grau, ela não vai ser uma reta descendente, tá? Para baixo, nem uma reta ascendente para cima. Ela vai ser uma parábola com concavidade voltada para cima. Portanto, a resposta correta ela está na letra C. Como nós estamos usando o verde, né? Vai ser uma parábola com concavidade voltada para cima. Beleza, pessoal? Olha, aqui está a correção, tá? Eu vou amanhã, segunda-feira, hoje é domingo, agora são 10h44 da manhã, estou gravando, essa é a primeira turma, tenho que gravar todas as demais, né? Esse é o dia de descanso do professor, é assim que funciona. Amanhã, provavelmente, né, eu vou pedir minha esposa para ir na escola, levar as avaliações corrigidas e deixar lá na equipe pedagógica. Então, portanto, solicito ao líder, né, ao representante da turma, que por favor pegue lá com a equipe pedagógica uma pasta, um envelope contendo a resolução, né, as avaliações todas corrigidas e distribua aos seus colegas, por favor, para que eles possam de antemão receber as avaliações corrigidas com nota e com resultado. Tá bom? Tá tudo corrigido, a nota está lançada. Qualquer dúvida, gente, basta acessar o Cajuí e ver a sua nota. A equipe pedagógica e o pessoal da direção de ensino vai soltar um cronograma, provavelmente amanhã, segunda-feira, marcando os horários, as datas e quais serão as disciplinas de segunda a quarta-feira, que haverá a recuperação, tá, do trimestre de todos os conteúdos, se eu não me engano, entre segunda e quarta-feira. Eu não tenho certeza com relação a essa informação ainda, porque ainda não está bem definido. O pessoal ainda estava discutindo algumas coisas, mas provavelmente a recuperação de física, isso é praticamente 99% de certeza que será na quarta-feira, no intervalo do almoço, tá? Não é certo, mas é 99%, porque eu já vi o cronograma e estava marcado esse horário, tá? Mas aí, durante a semana, antes deste horário, desta data, vai ter uma informação mais assertiva. Lembrando, qual é o conteúdo? Obviamente, se você ficou de recuperação, é porque você não conseguiu extrair o conteúdo, né? Não conseguiu adquirir as habilidades necessárias. Então, nós não estamos tratando de nota, e sim de conteúdo, de habilidade necessária. Portanto, qual é o conteúdo que será cobrado, avaliado na avaliação de recuperação? Será o conteúdo que foi ministrado durante o primeiro trimestre. Portanto, do capítulo 1, se eu não me engano, até o capítulo 4. Tá bom? Desde o movimento retilíneo uniforme até o movimento retilíneo uniformemente variado. Desde lá das questões da introdução à física até equação de Torricelli. No mais, muito obrigado a todos. Bom final de semana, bom descanso. Até a nossa próxima aula. Muito obrigado.